Seja bem-vindo ao culto online, em nome do Senhor Jesus. Pai, oramos em nome do Senhor Jesus. Peço que o Senhor nos mostre o melhor caminho, pois Ele nos deixe desviar, porque sabemos que só há um caminho que nos leva à Tua Santíssima Presença. Meu Pai, Senhor, visita agora nessa tarde essas pessoas que ainda estão com esses vírus ainda, Senhor. Visita cada leito, Senhor. Dá para eles, Senhor, um alento, que o Senhor faça o melhor possível, não deixe essas pessoas ficar sofrendo, Senhor, que eles possam ter um milagre, Senhor, faça um milagre na vida dessas pessoas, Senhor, e que esses vírus, Senhor, que o Senhor tenha um fim nisso, Senhor, que arrume logo essa vacina, que essa vacina venha logo, que tenha um cientista que faça essa vacina a ser a poderosa, Senhor, a que vai acabar com esse vírus, que todos possam vir e voltar a viver a sua vida normal, Senhor. Muitas pessoas perderam seus empregos, muitos perderam seus comércios, e as crianças ainda estão impedidas de ir à escola para estudar, né, perdendo o ano letivo. E tá nessa luta, volta, não volta, os pais não querem deixar. Dá uma solução para isso, Senhor. Para essas crianças voltem a estudar e as pessoas voltem a ter os seus empregos, Senhor, novamente. Que ainda tem muitas pessoas ainda passando necessidade, né? Poucos falam, mas tem muitas pessoas ainda passando necessidade. Pai de família desempregados, né? Correndo atrás para poder levar o sustento para a sua casa, para os seus filhos, Senhor. Que está difícil, eu sei que está muito difícil as coisas, mas só o Senhor que pode dar o refrigério, o Senhor pode dar ajuda, Senhor, fazer um milagre sobre essa situação, Senhor. É isso que eu te peço, meu Deus. Em nome de Jesus, amém.
Graça e paz da parte de Jesus, eu sou o pastor Ricardo Maia e quero compartilhar com você hoje mais uma porção da Palavra de Deus, Evangelho segundo Lucas, o capítulo é o 24, e nós vamos falar dos discípulos no caminho de Emaús. Eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os seus olhos estavam impelidos para que eles não o conhecessem. E ele lhes disse: Que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais, e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo disse: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? Ele disse: Que coisas? Eles disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Então ele lhes disse: Ó tolos e tardos de coração, para crerdes em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez com quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou e o partiu e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos. E eles o reconheceram e ele desapareceu de diante deles. Eles disseram um para o outro: Não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos explicava as Escrituras? Na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: Realmente o Senhor ressuscitou. Os discípulos no caminho de Emaús. Jesus morre e a esperança vai embora. De muitos, e deles também. Eles agora voltam para Emaús frustrados. Esperavam uma coisa e aconteceu outra. Frustração é um perigo. A frustração, ela destrói a gente. A frustração nos leva a um cativeiro da alma, à apostasia. E durante a vida a gente tem frustrações, a gente sofre frustrações até com Deus, porque a gente quer que as coisas funcionem de um jeito. E Deus tem um outro caminho, claro que muito melhor do que aquele que nós planejamos para as nossas vidas. E eles estão caminhando frustrados. Assim, muitas vezes, a nossa vida, ela se pauta nessas frustrações. E diz o texto que eles vão contando sobre a experiência ruim, negativa de agora estarem sós. E Jesus se aproxima e eles não enxergam Jesus. O primeiro ponto que eu queria ressaltar é que a frustração impede a gente de ver Deus. Impede a gente de enxergar Deus nas coisas. Eles andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, viam milagres que Jesus realizava. E agora Jesus está do lado dele e eles não conhecem. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Deus não nos abandona. Eles dizem: já é o 3º dia, mas o que Jesus havia falado é que ele ressuscitaria no 3º dia. E haviam evidências, depois você lê o texto. As mulheres foram ao sepulcro, o sepulcro estava vazio, mas a frustração cega. A frustração
tira o brilho da vida. Estamos vivendo essa pandemia e esses discípulos dizem: nós esperávamos que ele fosse remir Israel. E eu quero dizer para você que quando tudo começou, você esperava que fosse demorar tanto. Nem eu. E a gente se frustra. Diz o texto que Jesus se aproximou deles e perguntou: e vocês estão tristes? Porque a frustração gera tristeza. A tristeza, alguém já disse, ela não pode se tornar um vício. E a palavra de Deus diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, a tristeza nos consumiria. Ficar triste não é pecado. Pecado é viver triste. E eles estão tristes. Esperavam uma coisa e outra aconteceu. E Jesus explica as Escrituras, traz à memória a eles tudo aquilo que eles haviam esquecido, porque Jesus caminha com frustrados e com tristes. E até que chega na aldeia, Jesus ameaça ir embora, eles chamam Jesus, Jesus fica, entra, senta, parte o pão e agradece. E nesse momento diz o texto que os olhos deles se abrem e eles reconhecem que é Jesus. Querido amado, eu gosto dessa visão de que havia pão naquela casa, né? A gente esquece, Jesus agradece, Jesus mostra que há muito mais motivos para agradecer do que viver lamentando aquilo que não aconteceu da forma que nós queríamos. E por isso ficamos tristes e frustrados. Mas Deus não nos frustra, Jesus está caminhando com eles, Jesus está incentivando eles, lembrando a palavra. E já à noite, 10 quilômetros aproximadamente era a distância, diz o texto que eles voltam para Jerusalém. Cansados, esquecem tudo, frustração, tristeza, e voltam para Jerusalém, a cidade da paz, para encontrar aqueles que estavam lá também sofrendo com a morte de Jesus e ainda digerindo a ideia de que ele ressuscitou. Meus amados, o que eu quero compartilhar com você nessa noite é que Deus não abandona a gente. Ele caminha. Jesus não aparece no templo, Jesus não aparece na sinagoga, Jesus aparece na rua, porque é lá que estão os tristes e frustrados, os desesperados, os sem esperança. Ele caminha com a gente, ele caminha com você. Lembre de tudo que ele lhe disse. Há uma promessa. Estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos, disse Jesus. Ele caminha conosco, ele caminha comigo. Não deixe que a tristeza vire um vício. E não deixe que a frustração te afaste da paz de Jerusalém. Te afaste do lugar onde Jesus já fez grandes coisas e mais ainda fará na sua vida. Que Deus te abençoe. Não adianta apenas o coração arder. Também não é errado ir a Emaús. Errado é morar em Emaús. Volte para Jerusalém. Volte para a paz que o Senhor dá. E ele disse que a paz que ele dá, ninguém pode dar. Ele é aquele que restaura a alegria. Aquele que nos leva novamente a viver dias na presença do Senhor. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Eu espero encontrar você em Jerusalém. Não fique em Emaús. Graça e paz. Deus te abençoe.